Então, uma revisão sistemática que foi conduzida em 2019 mostrou que os programas de gerenciamento de antimicrobianos em hospitais apresentam impactos clínicos e econômicos benéficos, né? Então, todo esse gerenciamento, ele traz esses impactos importantes. E, de acordo com essa revisão, a maioria dos estudos mostrou uma diminuição no tempo de internação e nos gastos, né? Consequentemente, nos gastos com antibióticos. Então, o programa de gerenciamento do antimicrobianos, né, a gente já sabe que é uma estratégia ideal, que tem essa redução de custos, aumenta a segurança do paciente nesse processo, reduz a resistência bacteriana, né, global, mundial, mas existem algumas barreiras para sua implementação. Então, insuficiência de recursos humanos e financeiros, né, a gente precisa de uma equipe para atuar nesse programa, inexistência de suporte da tecnologia da informação, então a gente sabe que algumas ferramentas são necessárias para que esse programa aconteça, e pouco apoio da alta direção da instituição, né? Então, esse é um programa que envolve todo o hospital, então precisa desse apoio da alta direção hospitalar para que o programa funcione. Então, sobre o gerenciamento do uso racional de antimicrobianos, o programa propriamente dito, o programa de gerenciamento ou antimicrobiano stewardship. Então, foi definido no protocolo de DSA, esse programa como um conjunto de ações coordenadas e sistêmicas destinadas a otimizar, a melhorar e medir o uso adequado dos antimicrobianos, por meio da implementação de intervenções baseadas em evidências. Então, é o gerenciamento mesmo feito de uma forma sistematizada dessa classe de medicamentos. Então, o gerenciamento do uso dos antimicrobianos, ele é essencial para tratar efetivamente as infecções, otimizar o uso desses medicamentos, promover uma mudança do comportamento nas práticas de prescrição e dispensação, proteger os pacientes, né, dos danos causados pelo uso desnecessário do antimicrobiano e combater a disseminação de micro-organismos multiresistentes. Então, seria o foco, né, do programa. Então, não existe um modelo único para desenvolvimento de um programa de gerenciamento do antimicrobiano, mas o CDC identificou alguns aspectos estruturais e funcionais para implementar um programa efetivo. Cada instituição vai ter as suas adaptações, mas esse documento, né, da Anvisa, o CDC, eles elencaram alguns componentes essenciais que seria importante ter em todos os programas de gerenciamento de antimicrobianos. Pode ser adaptável e esses componentes servem para orientar os esforços para otimizar o uso dos antimicrobianos, que seriam os componentes essenciais, os componentes básicos para a estruturação desse programa. Então, são 5 componentes essenciais que foram elencados por esse documento da Anvisa. Então, o primeiro componente para a estruturação do programa de gerenciamento de antimicrobianos é o apoio da alta liderança. Então, disponibilizar recurso humano, financeiro e tecnológico. O segundo componente é a definição de responsabilidades dentro desse programa. Então, nomear os componentes dos times do programa e definir seus líderes e as funções específicas, né, para garantir que esse programa vai funcionar da maneira adequada. O terceiro componente essencial é a educação. Então, promover ações de treinamento e capacitação, tanto para os profissionais de saúde da instituição, quanto para os pacientes e os seus cuidadores, sobre temas relacionados à resistência microbiana e o uso racional dos medicamentos, dos antimicrobianos. O quarto componente considerado essencial, né, para o desenvolvimento do programa são ações para melhorar o uso de antimicrobianos. Então, aqui tem uma atuação direta do farmacêutico, né, o farmacêutico clínico, o farmacêutico da CCH, né, do gerenciamento do uso de antimicrobianos, que seriam ações para implementar intervenções para melhorar o uso do antimicrobiano. São as intervenções nas prescrições propriamente dita. Então, como exemplo, a auditoria prospectiva da prescrição do antimicrobiano, com feedback, né, para o prescritor,
ou pré-autorização, né? Medidas restritivas, que a gente vai comentar um pouco mais para frente. E o quinto componente seria o monitoramento, né? Avaliar o impacto das intervenções realizadas por esse programa e acompanhar os indicadores próprios, né, e resultados importantes, além de identificar, né, com esse acompanhamento, esse monitoramento, os potenciais pontos de melhoria. E o sexto, que é a divulgação dos resultados, né? Então, teria todo o trabalho e é importante divulgar para toda a equipe os resultados do programa. Então, relatar regularmente as informações sobre o uso de antimicrobianos e resistência microbiana aos profissionais de saúde e à alta liderança da instituição. Então, a estruturação do programa de gerenciamento do antimicrobiano. Então, é composto, né, a sugestão que seja composto por um time gestor, né, que tenha como membros alguém da alta gestão hospitalar, um membro da comissão de controle de infecção hospitalar, da equipe médica, de enfermagem, um farmacêutico clínico, alguém do laboratório de microbiologia, né, um microbiologista clínico, um farmacêutico, microbiologista, tecnologia da informação, coordenações dos setores estratégicos para a realização desse programa de gerenciamento. E o time gestor, né? Então, aqui seria o time, os membros do time gestor, e aqui seriam as atribuições, né? Então, definir as políticas e as normativas, bem como as diretrizes gerais, o monitoramento contínuo e as propostas de melhoria e retroalimentação dos resultados. Monitorar as estratégias, as intervenções por meio de uma agenda de reuniões. O líder do time gestor coordenar as ações administrativas e gerais desse programa e reportar à direção do serviço de saúde as necessidades e resultados relacionados ao programa. E com relação ao time operacional, né? Quais seriam os membros do time operacional, aquele que vai, de fato, executar as ações do programa. Então, né, tem que ter um médico infectologista ou um médico com expertise em doença infecciosa, um enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, um farmacêutico clínico, preferencialmente também com expertise em doença infecciosa ou uso de antimicrobiano, e o microbiologista clínico. Né? Esse é o mínimo para a composição desse time operacional do programa. E as atribuições, né? Então, o time operacional é responsável pela elaboração, execução e monitoramento das ações do programa. O líder operacional coordenar as atividades do time, participar ativamente de outros grupos, né? Ter uma interface com outras comissões hospitalares. E com relação às ações, né, os 6 componentes essenciais do programa de gerenciamento do uso de antimicrobianos, então entrando mais profundamente em cada uma delas. Então, a educação, né, é um componente fundamental para o sucesso desse programa, transpassando todas ou quase todas as estratégias do programa. Então, é importante que todos os profissionais de saúde, os pacientes, seus, né, familiares, acompanhantes, eles entendam, né, a importância do programa ou tenham uma noção, né, dessa questão da resistência bacteriana para que todo mundo possa atuar nesse processo. Então, a educação requer a combinação com outros componentes, além do monitoramento e avaliação contínua do impacto no conhecimento e no comportamento dos profissionais da instituição, dos pacientes e seus acompanhantes. Então, aqui é um exemplo, isso daqui está no manual da Anvisa, naquelas diretrizes, no final eu vou colocar para vocês a referência ali, mas é só para mostrar, né, que a educação, ela deve acontecer, né, algumas formas de educação, tanto para os profissionais da instituição, como os pacientes, acompanhantes e cuidadores, para todo mundo fazer parte desse processo. Aí, o segundo componente essencial são as ações para melhorar o uso dos antimicrobianos. Então, a utilização correta do antimicrobiano vai envolver a avaliação criteriosa sobre a necessidade do uso desse medicamento, a escolha de um fármaco eficaz, seguro, custo-efetivo e que seja administrado por um tempo, dose e intervalos apropriados. Então, precisa ser analisado tudo com relação àquele medicamento, todos os fatores.
As ações voltadas para a melhoria do uso de antimicrobianos vão desde abordagens educativas, com a equipe médica, né, elaboração de protocolos, até medidas restritivas, né, para melhorar a prescrição, o uso desses medicamentos, podem ser empregadas algumas medidas restritivas. Então, por exemplo, bloquear a prescrição de um antimicrobiano de amplo espectro, né, o médico só vai conseguir prescrever se tiver contato com um infectologista ou com um farmacêutico que é responsável por esse programa de gerenciamento de antimicrobianos, né? Ele precisa dessa discussão para ter a liberação da prescrição do medicamento. Então, sendo algumas consideradas prioritárias, né, algumas abordagens educativas e medidas restritivas podem ser consideradas prioritárias ou fundamentais e outras complementares. Vai depender, né, de cada instituição.